Boa noite. Vamos lá, então, professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Eu não gosto de falar boa noite, né? Porque eu já falei isso em outras aulas, né? Às vezes a pessoa está assistindo durante o dia, uma vez que vai ficar gravado, vai ficar durante o dia, à tarde. Então, a gente falou lá, tudo bem, ok, mas não há problema falar bom dia, boa tarde, boa noite, não. Tudo bem, Cíntia? Sempre um prazer tê-la a bordo. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. A Cíntia já desfrutou de vários cursos nossos, né, Cíntia? Já interagimos várias vezes, várias lives. Então tá aí mais uma vez aí. Qual que é a tua função como comunicadora, Cíntia? Quer falar aí para nós? Atualmente eu trabalho na área comercial de uma consultoria e também atendo como coach especialista em perfil comportamental. E a comunicação oratória, ela nos auxilia, né? Auxilia a todos, Sim. em especial nas vendas, no relacionamento com o cliente, nas vendas, fazer um pitch de vendas, fazer a apresentação do seu produto, do seu serviço. Então, o curso que eu fiz, né, com o professor Calazans, ele me auxiliou num desenvolvimento, assim, muito significativo para a minha profissão na atuação de vendas, né, no comercial. Eu agora acabei de conversar com um rapaz, ele vai fazer um pitch amanhã na área empresarial muito, muito interessante, né? Então, conversando, dando umas dicas para ele como faz o pitch, um negócio bem, bem profissional, investimento ali, vai angariar ali, concorrer ali, investimento na casa de milhões, né? Então, ele pediu algumas orientações, a gente passou ali para ele. Então, a gente vai até conversar um pouquinho hoje sobre comunicação. Então, o nosso assunto aqui hoje é temperamentos na comunicação, tá? Então, temperamentos, né? Professor Calazans, IPK, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Só lembrando que eu disponibilizei pela Hotmart um curso de oratória e comunicação, e ele é também técnicas didáticas. Então, você tem ali o modo como preparar uma aula e como preparar uma palestra. E eu falo do pitch, falo de várias coisas. Tem vários módulos lá, hein? Bem, bem interessantes. Tá? Para mais informações, entra em contato com o nosso telefone aí, que é Zap, ou então no nosso e-mail. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar gratuitamente. Ali tem aula que não acaba mais. Tem um módulo principal, e depois tem vários módulos, onde eu apresento casos, várias oficinas, inclusive oficinas que a Cíntia participou, a gente disponibiliza ali também no nosso. Muito, muito legal. E também no nosso canal do YouTube, você pode, 3Cs, né? Primeiramente, você vai ativar, se inscrever, né? E depois ativar o sininho, porque além das aulas gratuitas lá no Hotmart, eu coloco aí também vários vídeos extras, colocando aí, fazendo colocações interessantes sobre comunicação e oratória. Então, Academia de Comunicação e Oratória, e vamos falar sobre temperamentos. Na realidade, eu não vou tratar desse assunto. No nosso curso, eu criei um módulo, está bem grande, hein? Está extenso, sobre temperamentos. Quanta coisa a gente tem que falar de temperamentos. Então, aqui, a finalidade é despertar o ouvinte para esse assunto. Temperamentos, nós temos várias aplicações. Podemos aplicar de várias maneiras, em várias áreas, vários setores. Tá? Então, é um assunto antigo, 400 anos antes de Cristo. O pai da medicina, Hipócrates, grego, ele começou a trabalhar com esse assunto e outros profissionais foram se aperfeiçoando. Eu tenho lido e estudado muito, muito sobre esse assunto, temperamentos. Eu tenho visto pouquíssima coisa dentro da comunicação e dentro da educação. Então, no nosso modo de temperamentos, eu faço uma abordagem geral, genérica, depois eu faço uma abordagem dentro da comunicação e outra coisa muito importante, da educação. Mas eu vou fazer uma abordagem bem simplista aqui, tá? Aí quem quiser pode fazer contato com o professor Calazans. Comunicação é mais do que oratória, tá? Às vezes a pessoa quer fazer, Calazans, eu quero fazer um curso de oratória. Eu falei, para quê? E oratória é a arte, é a ciência de falar em público. E muitas vezes as pessoas não vão falar em público, né? Eu, claro que você deve, né, se puder, faça mesmo curso de oratória. Mas a necessidade primeira não é falar em público. E
repito, poucas pessoas falam em público, mas todas se comunicam. Numa reunião, com o pai, com o vizinho, entendeu? Com o comprador, com o vendedor. A comunicação é mais do que oratória. Então, sair desse paradigma de oratória e oratória, tá? E nós podemos fazer uma comunicação de uma forma mais abrangente e depois aplicar dentro da oratória. E temperamentos nós temos aí, né? Uns 4 tipos de temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Alguns autores fazem aí uma miscelânea, faz uma mistura entre eles, tá? Mas a gente vai no nosso curso mais completo, a gente explica isso aí. Você é o quê, Cíntia? Você tem noção do que você é? Você é colérica, você é sanguínea, você é fleumática, você é melancólica? Tem Sou uma ideia? Oi? sanguínea. Sanguínea e com uma boa parte de colérica também. Ah, Mas predominantemente sanguínea. tá. Existe uma posição aí de alguns psicólogos, né, psicanalistas, dizendo que não há, há um só, tá? Mas eu não quero entrar nessa discussão. Eu gosto muito do Tim LaHaye, né? O Tim LaHaye, ele faz uma abordagem bem interessante, embora seja dentro do aspecto religioso. Então, ele acredita que há mais de uma. Eu também acredito, tendo trabalhado há muitos anos, eu não acredito que a pessoa seja uma única, né? Tenha uma única característica, não, de temperamentos, tá? Eu não acredito, tá? Então, uma coisa que eu quero conversar antes é múltiplas inteligências. Eu gosto muito de Howard Gardner, ele trabalha sobre múltipla inteligência, lembrando que o nosso curso também tem um outro módulo onde eu falo das 9, 10 inteligências. Howard Gardner, em 83, ele começa com 7. E dentro dessas 7, ele fala sobre essas duas, né? Inteligência pessoal, que divide, né, subdivide em intrapessoal, é quando você conhece a si mesmo. Então, a nossa amiga aí, Cíntia, acabou de dar uma palhinha de inteligência intrapessoal, ela se conhece. E eu que conheço a Cíntia, eu acho que a gente concorda também. Eu acho que você é predominantemente sanguínea e tem também um aspecto de colérica. Eu acho a mesma coisa. Eu falaria isso de você. Então, isso mostra que você consegue se conhecer, tá? Isso é muito importante. Mais importante do que se conhecer é autodeterminar-se. Isso é importante na inteligência pessoal e também quando estuda temperamento. Então, às vezes a pessoa fala, eu sou assim mesmo, eu sou bravo, eu sou nervoso. Não, isso é temperamento, que é imutável, mas você pode se autodeterminar. O fato de você ser, às vezes, colérico, isso não quer dizer que você vai se comportar colericamente. O comportamento é mais importante que o temperamento. Eu sempre falo isso. Temperamento, tudo bem, mas nós podemos domar. E interpessoal, aí é importante, é o nosso bate-papo aqui. Interpessoal você, o Howard Gardner, ele usa uma expressão que eu acho excelente. A inteligência interpessoal, claro, é conhecer a outra pessoa, tudo bem, interagir, mas ele usa uma expressão, ele tem vários livros, eu acho que eu já li uns 5 livros dele, mas ele, em um dos livros ele fala uma coisa muito interessante, que é você saber qual vai ser a reação da pessoa. Eu achei essa colocação muito interessante. Então, eu trabalho também com segurança pública e às vezes, né, eu já trabalhei na segurança pública e hoje eu preparo pessoas que trabalham com a segurança pública. Então, você vai abordar uma pessoa, um suspeito, então você precisa saber qual é a reação daquela pessoa. E quando eu falo reação, não é reação em todos os sentidos, como a pessoa vai se comunicar, como ela vai interagir, às vezes fisicamente, mas antes da pessoa reagir, ela dá sinais, sinais verbais ou sinais físicos, antes de reagir fisicamente. Então, a pessoa, com o olhar, com o movimento do nariz, movimento da boca, dos lábios, ela pode já mostrar qual vai ser a reação e a intensidade da reação. Então, Howard Gardner fala, olha, muito importante ao conhecer uma pessoa é saber previamente como ela vai reagir, tá? E aí eu uso essa expressão na inteligência intrapessoal ou interpessoal, é decifrar pessoas. Você pode decifrar a si mesmo ou decifrar o seu interlocutor. E o ponto principal aqui da abordagem é reação. Já leu esse livro? Ouviu falar dele, Cíntia? Já li, professor. Já Muito, li, já fiz curso sobre esse livro. muito bom.
esse livro aqui, muito utilizado ele é milenar também, né? Muito utilizado não na comunicação, no comércio e tudo, mas também na guerra. Na verdade, é um livro de guerra, né? Mas o mundo é uma guerra e as estratégias, né? Eu gosto muito desse nome, né? Dessa palavra, as estratégias, muito interessante. E ele usa essa frase aqui, né? Se você conhece o inimigo, deixa eu só, né? E conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas, tá? Então, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, aqui ele está falando da inteligência interpessoal, conhecer a outra pessoa, e intrapessoal, conhecer a si mesmo. Você vai vencer todas as batalhas. E aí ele continua: se você se conhece, conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Então, aqui já é uma comunicação parcial. Tá? Então, eu tenho que me comunicar e comunicar com o meu interlocutor. Tá? Se eu conheço parte das peças, eu posso perder uma batalha ou até mesmo depender de uma guerra. Se você não conhece, se você não se conhece, nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Isto é muito importante em todas as áreas, né? Principalmente na comunicação, já que o nosso bate-papo é aqui. Então, eu estou fazendo aqui uma descrição entre Hildegard, né, inteligência, múltiplas inteligências, estou usando a arte da guerra e a concepção do temperamento. E aqui, Cíntia, olha que coisa interessante. Quando nós estudamos temperamentos, eu preciso saber da pessoa com que velocidade ela vai reagir, com que intensidade e duração. E eu vou aqui, tá? Eu vou aqui simplificar. Uma pessoa colérica, não vou trabalhar sobre os 4 temperamentos aqui hoje, não. Uma pessoa colérica, quando eu estou negociando com uma pessoa colérica, quando eu estou interagindo, né? Também trabalho na área jurídica. Então, trabalho na preparação, já trabalhei em vários escritórios e tive a oportunidade de participar de audiência com juiz, promotor, delegado, onde nós tivemos, assim, às vezes, audiência bem calóricas, né? Bem calóricas ou coléricas. Então, eu preciso saber com que velocidade a pessoa vai responder. Então, tem aquela pessoa que abateu, levou. Você fala uma coisa, ela já reage. Ela não espera muito tempo. Então, o colérico, ele é muito rápido, o sanguíneo também. Só que o colérico é beligerante. O colérico, ele quer intriga, ele quer briga, ele quer discutir, ele quer impor a razão, a posição dele. Impor, não. Apresentar, às vezes também impor. Então, o colérico, ele é veloz. Intensidade, também ele pega pesado, tá? E a duração, tá? O colérico, dentre outras características, ele é vingativo. Ele tende, quando contrariado, ele tende a guardar aquela ofensa, ou às vezes não é nem ofensa, aquela oposição por muito tempo. E às vezes eu sempre falo que, dentre os 4 temperamentos, o colérico é o que mais sofre. Ele precisa ser bem trabalhado. Acompanhando aí pessoas já há 20 anos, até 30 anos, eu conheci crianças coléricas que não foram preparadas para a vida e hoje elas sofrem um grande dano em suas vidas profissionais, pessoais, espiritual e assim por diante. Então, isso que é interessante, viu, Cíntia? Você identificar. Você conhece pessoa que responde de bate-pronto? Sim, sim. O que eu percebo muitas vezes é que pode acontecer com o colérico no ambiente profissional, de que acabam dizendo que ele não tem inteligência emocional para Sim. poder lidar com as situações, porque como ele responde rápido, se ele não for trabalhado, ele vai ter problema de comportamento, assim, pode parecer um problema de comportamento, mas não é, porque por causa dessa velocidade, ele acaba respondendo de forma tempestiva, né, assim, e aí pode parecer que ele não tem um autocontrole. E a intensidade, né, Cíntia? Às vezes ele responde de uma forma ríspida, intenso, né? E E ele precisa corrigir isso aí também, né? O colérico é aquele que fala sem pensar. Ele age
sem pensar. Então, esse é o problema. Enquanto tem outros, né, que também, você pega o fleumático, você pega o fleumático, principalmente, ele pensa antes de falar. Ele pensa. E além da velocidade, ele é intenso, então ele pega pesado. Então, ele fala na mesma. E aí, o colérico, como a Cíntia disse, ele precisa ser preparado e trabalhado, porque às vezes ele nem percebe, né? E às vezes a duração, né? Eu me lembro de um caso de um colérico que sofreu um determinado problema com um colega do trabalho. Depois de 10 ou mais, ele foi promovido e passou a pessoa que o ofendeu. Uns 15 anos. E você acredita, Cíntia, ele demitiu a pessoa? Ele guarda, né? Fala Então, que a reação é a re- velocidade, ele é rápido, ele é intenso nas suas colocações, podendo ser ofensivo, e duração. Então, o colérico, ele guarda. Nesse caso, dentre vários casos, nesse caso, ele guardou o rancor durante 15 anos. E assim que, no primeiro momento que ele ocupou a posição superior ao seu ofensor, ele mandou embora. Incrível. é totalmente diferente do sanguíneo. O sanguíneo ele esquece. O O sanguíneo ele não sanguíneo guarda, não retém. O sanguíneo, ele é rápido, entendeu? Mas ele não é intenso, e outra, o sanguíneo não é ofensivo, né? E ele não guarda, ele esquece, é completamente diferente, ele esquece. É, O sanguíneo quer paz, né? A finalidade, o sanguíneo, ele quer o quê? Ele quer interagir com as pessoas, né? O é o lado foco no pessoal está mais relacionamento. importante. O sanguíneo, ele quer justiça e verdade, né? E nem sempre a justiça e a verdade é feita. O problema é que a pessoa às vezes não sabe fazer. Ele quer justiça e verdade, né? Mas nem sempre ele sabe fazer isso. E aí ele acaba se perdendo, tá? Então, o colérico é isso aqui, é o fogo, né? Tocou no colérico, você vai se queimar, tá? Cuidado com o colérico, você vai se queimar. Então, eu tenho que preparar, dependendo do assunto, né? Que eu vá tratar, eu tenho que preparar o meu diálogo. Eu conto uma experiência, Cíntia, muito interessante, que eu participei pode ter sido um projeto, de um grande escritório que ia tratar uma causa internacional da aviação, mas era uma causa muito, muito complexa. Eu fiquei assim, embasbacado. Contudo, nesse escritório havia uma psicóloga. Foi o primeiro escritório de advocacia que eu vi que tinha uma psicóloga. E ela, antes de nós chegarmos para. O negócio que, se fosse para a justiça, ia perder muito, muito, muito tempo e muito, muito dinheiro. Então, nós estávamos trabalhando no sentido de não ir para a justiça, fazer um acordo. Mas havia ali vários personagens, pessoas proprietárias de aeronaves, pilotos, né? E a psicóloga, durante um tempo, ela traçou o perfil de todos. Tá? Ele falou aquele é colérico, aquele é fleumático, e preparou toda a equipe, e antes, né, de decidir se irmos para a justiça ou não, houve uma reunião de conciliação. Tá? E aí ela traçou o perfil de todos, só que ela não usou esses termos, né, de colérico, mas ela nos preparou nesse sentido. Olha, quando você for abordar aquele pessoa, aquele camarada e dar resposta ríspida, então você prepara a sua pergunta dessa maneira e a resposta dessa maneira. Foi a primeira vez que eu vi na vida uma psicóloga, e hoje é escritório de um grande amigo meu, é o único escritório que eu vi que tem uma psicóloga para tratar a comunicação, no caso aí é mais expressivo, né? Comunicação jurídica. E aí sim, ela falou aquele é fleumático, né? O melancólico, não vou tratar todo o assunto aqui, ele só vê problema. Então, o fundamento do melancólico é ver problemas. Tá? Não está errado, é a característica dele. Eu acho até interessante, né? Porque empresas, a equipe do conta, não é. Ele vê o colérico, ele vê um assunto, ele quer resolver. Ele passa por cima das barreiras e às vezes ele quebra a cara. O melancólico não, ele para, ele pensa, ele vê os problemas. O colérico não vê os problemas. Tá? Então, são maneiras diferentes. Quando você tem uma equipe eclética, quanto mais diferente, melhor. O problema de muitos líderes, muitos deles querem montar uma equipe conforme ele, né?
conforme, que coaduna, né? Que concilie com ele mesmo, com o seu temperamento. Isso é um erro. Quanto mais eclético, melhor. O temperamento colérico, ele fala rápido, ele decide, ele ultrapassa a barreira. Opa, o melancólico, ele vê as barreiras. Às vezes até cria barreira que não existe, mas ele vê problemas que o colérico não vê. Então, isso que é muito interessante. E para mim foi uma experiência muito, muito interessante trabalhar nesse caso, onde pela primeira vez eu vi uma psicóloga dentro de um escritório jurídico, ok? Então, cuidado, colérico. Colérico, ele queima, tá? Então, vamos lá, temperamentos colérico, né? Agora eu vou mostrar aqui, Cíntia, peço que coisa, deixa eu ver só uma coisa aqui. Olha uma coisa que aconteceu no tribunal de júri. Aí eu quero que eu vou apresentar aqui, é um tribunal de júri, é uma audiência onde uma testemunha militar foi apresentar o seu depoimento e tinha um advogado, que é o doutor Quaresma, muito famoso, que trabalhou no caso do goleiro Bruno, lembra o caso do goleiro Bruno, que matou ou Lembro. foi, né, acusado de ter matado a noiva, a mulher? Lembra disso, desse caso? E não acharam o corpo dela, né? Isso. Nunca acharam o corpo dela. É. Não é esse caso que está em voga, né? Esse advogado, doutor Quaresma, é o que está nesse caso aqui. Aí tem um promotor e a juíza. Vamos ver como que foi essa audiência aqui. Deixa eu só pegar o vídeo aqui rapidinho. Está aparecendo aí, Cíntia, para você? Tá, ainda não deu play, né? Mas já está Vou dar aparecendo a agora o imagem. play. Então, aqui é o doutor Quaresma, esse aqui de preto, né, de pé. Aqui você tem aqui sentado o policial militar. Aqui ao centro sentado eu tenho a juíza do caso. E aqui, do lado direito da juíza, né, que é a esquerda, nós temos o promotor. Vamos ver como que foi essa audiência aqui, tá? A audiência, ela é para ser uma audiência racional, né? E evitar uma audiência emocional. Mas dá uma olhadinha como foi essa audiência aqui. Eu sou testemunha. Eu só faço isso que eu já fiz. Quando o processo penal, a pergunta é feita da minha pessoa para você. O senhor é capitão lá fora, que o senhor é testemunha. Eu só faço a gentileza de observar aquilo que ele manda. Eu só não escrevo para ela, você não vai cumprir. Aqui não. Aquele senhor, em caso possa ter comentado, é um defensor público. Não, a caso estou conversando com ele. E por azar de Vossa Excelência, eu estou grampeado. É só pedir para rebobinar aqui, para dizer com quem eu estou conversando. Não, Excelência. Vamos prosseguir. Então, o senhor respeita o júri. O senhor é. Eu agora tenho que ser. O senhor escutou? O senhor escutou? O cara me fez capitão. Capitão, senta! Senta!
E vai mostrando para a sociedade como é que a polícia age aqui dentro, mas não lá fora. Se tem carteiro, não, filha da. Ó, pode avisar para ele, ó. Pode avisar que você tem que guardar aqui. Não é moleque, não. Senhor juiz, eu na sua frente, estou passando a palavra do senhor. E a mim o senhor respeita. Mantenha-se. Bom, Cíntia, deixa eu ver se eu... Ok, Cíntia, acabou? Isso só. O que você achou aí, Cíntia? Foi uma audiência colérica, colérica, calórica? Acho que tinha mais de um colérico na sala. Então, nesse caso aí, tá? Então, você tem uma audiência, tá, que foi complicada aí, né? Tá aparecendo aí temperamento e comportamento, para você agora? Tá assim. Tá. Então, o que a gente tem aí? A gente vê que essa é uma audiência, você tem ali as pessoas, para mim, todas coléricas, né? Todas coléricas. É um exemplo, né, de que o comportamento, o advogado, o promotor, ele pode ser colérico, né? Então, colérico, como temperamento, segundo os grandes psicólogos, é imutável. O temperamento é imutável. Repito, isso não quer dizer que você deva se comportar de acordo com o seu temperamento. Você deve adequar. O comportamento é mais importante que o temperamento. Então, eu posso ser uma pessoa colérica, mas isso não quer dizer que eu vá brigar em todas as situações. Será que é em todas as situações que eu vou responder rapidamente? Será que é em todas as situações que eu vou responder intensivamente e vou fazer com que esse sentimento seja durável por dias, meses ou até mesmo ano? Então, eu dei um exemplo aqui que, nesse caso, bem diferente do caso que eu trabalhei, onde os advogados, eram vários advogados, foram preparados para responder, né, e também perguntar, e preparar para a reação. Então, a gente vê aqui que, nesse caso, é uma comunicação, não é venda, não é oratória, não é uma palestra, não é uma aula, mas houve problema ali na comunicação e a juíza até ameaçou ali suspender todos os trabalhos que trariam um grande prejuízo. Eu tenho, né, um grande amigo que é juiz, e na primeira audiência dele, ele era juiz substituto. E era um caso muito complexo de uma grande empresa, era caso de falência, envolvendo milhões. Os advogados, que eram vários, vendo que ele era novinho, né, juiz substituto, quiseram aplicar um golpe nele. E começaram com dessa maneira, colérico, brigar, e achando que ia sobrepor, né? Aí, todos cabeças brancas, né? E ele ainda tinha lá os seus bem menos de 40 anos. E ele ficou bem tranquilo, falou: Calazans, eu só usei uma frase: se os senhores continuarem dessa maneira, eu vou suspender a audiência aqui agora. Pronto, todos calaram, porque se o juiz, naquele caso, tivesse cessado, interrompido, encerrado ali a audiência, teria que marcar uma outra. O prejuízo seria muito grande para todos participantes ali. Então, achei muito interessante que ele, claro que ele não sabe, ele não conhece essa teoria, né? Pelo menos na época eu não conhecia. Mas ele é fleumático, eu conheço ele pessoalmente, nós, inclusive da minha turma de direito. Então, ele, tá, apresentou um comportamento fleumático, e o comportamento fleumático, né, conseguiu dominar. Eu acho muito interessante que olha só que coisa, Cíntia. Uma vez eu vi uma briga entre vários coléricos, e outra pessoa sanguínea foi tampar não, foi apaziguar, e não conseguiu. Por que não conseguiu? Né? Porque fogo, tá? Fogo, o colérico é representado pelo fogo. E o sanguíneo, você sabe como ele é representado? Pelo ar, né? Pelo ar. Então, se você coloca ar no fogo, quanto mais oxigênio, mais Mas chama. chama. Então, o oxigênio é um comburente. O oxigênio. Então, você tinha que colocar o quê?
o fleumático, Inflamático. que é água. A água apaga fogo. Olha só que É. coisa interessante. Então, no caso do meu amigo, ele era fleumático. É representado pela ou terra. A terra também apaga fogo. O melancólico, ou então jamais, e eu já vi pior, Cíntia, eu já vi colérico ser chamado para apaziguar coléricos. Não vai conseguir. Não vai. A Não briga vai vai. ser pior ainda. Você está colocando. É. Então, ou então eu posso até ser um colérico, eu sou colérico. Mas nesse caso aqui, eu vou me comportar como fleumático. Eu tenho que ser água para tapar esse fogo. Repito, o que você é, pouco importa. Importa mais o seu comportamento. Mas isso, como você mesmo disse, Cíntia, precisa de um grande treinamento. Um colérico não consegue se comportar como fleumático ou melancólico se ele não tiver treinamento para isso, tá, Cíntia? Esse é o problema. Precisa desenvolver as habilidades comportamentais, né? Exatamente, é uma questão de maturidade também. Também. Maturidade na questão de domar o seu temperamento, né? Isso. Tá? Eu gosto de falar assim, Davi, né, profeta Davi, né, o Davi da Bíblia, ele era colérico ou ele era fleumático? Não sei, né? A gente vai ver, ele apresenta lá uma situação que ele teve que matar um leão e um urso. Ele, para matar um leão e um urso para defender a ovelha, o seu rebanho, ele teve uma atitude colérica. Para matar Golias, ele também não teve uma atitude, né? Ele não teve uma atitude não diferente do colérico. A gente vê ali. É. Mas houve algumas rebeliões no seu reino. E uma delas provocada pelo seu filho Absalão e outra pelo seu filho Adonias. E quando Absalão, quis derrubar o pai, ele foi fleumático. Ele não avançou contra o seu filho, porque naquele momento, se ele lutasse contra o seu filho com o seu exército, ele ia ganhar. Mas ia ter muitas, muitas mortes. Essa é uma mortificina incrível. Então, naquele momento, ele teve um comportamento fleumático e depois venceu. Tá? Mas se ele não era porque era seu filho, não. Ele estava ali, na realidade, protegendo o reino. Então, teria muito mais perdas no reino se ele lutasse naquele momento com o seu filho. E o exército do filho dele. Teria muita, muita perda. Então, ele falou: deixa quieto, vamos não sei o quê, e as coisas, o tempo deu conta do recado. Então, Davi é um exemplo, né? Que em determinados momentos ele teve comportamento colérico e teve momentos que ele teve comportamento fleumático. E aí a gente precisa saber isso, né? Como agir, de que maneira agir, isso é muito importante, está ligado ao ao comportamento, tá bom? Então, eu preciso adequar o meu temperamento, o meu comportamento à situação que é proposta. Essa situação eu tenho que agir dessa maneira, essa situação eu tenho que agir de outra maneira. Como eu trabalho com segurança pública, eu, infelizmente, no meu início de carreira, em 1986, eu tive a infelicidade, né, de fazer uma patrulha externa. Naquela época, eu era da Força Aérea Brasileira, a gente fazia patrulha externa com Jeep. Não sei se você chegou a ver isso, né, mas eu cheguei fazer patrulha e era comandante de uma patrulha. E eu fui atacado na época. Eu fui atacado, né? A minha guarnição foi atacada por os meliantes lá. O que eu fiz, né? A gente, né, teve que ter um comportamento de acordo com a situação que nós enfrentamos. E às vezes o opositor permite uma conversa, quer ouvir, às vezes não. E se eu ficar com conversinha afiada com quem não quer conversar, se o meu comportamento for de fleumático, quando a situação não prevê esse comportamento, eu vou perder. Tá bom? Então, esse momento que eu acho interessante, adequação. Como que você acha que se comporta um chefe colérico com um subordinado melancólico, Cíntia? Eu acho que pode ser um tanto complicado. O colérico ele quer que execute, o melancólico vai ver todas as dificuldades para executar. E aí o colérico vai falar: esse meu subordinado é roda presa, ele não realiza e vão entrar em conflito. Eu estava conversando com uma Possivelmente. gerente de loja esses dias, que ela estava tendo um problema
muito grave com várias vendedoras. Mas eu falei, mas para pouquinho, quem que selecionou? Fui eu. Então, mas como que é a loja? Não, a loja é competição, é bater meta mais alta que a outra, é muita competição. Então, mas você não podia ter escolhido uma melancólica, você escolheu uma vendedora, admitiu, selecionou uma vendedora melancólica para um serviço colérico, entendeu? Então, começou a ter problemas. Então, você tem que. Eu estou dando outro exemplo. Olha, o melancólico não é de competir, o colérico é de competir. Então, é um O serviço melan de competição, tá? o melancólico ele é muito detalhista, Ele vai pensar, ele vai conversar, geralmente ele ele não faz vai com resolver de qualidade, imediato, entendeu? mas executa com bastante qualidade esse serviço, mas ele não é rápido. E aí o colérico começou a exigir dele o quê? Resultado, no tempo dele. O que aconteceu? Tá? O que aconteceu? Tá? Aqui, eu estou dando um exemplo aqui, né? Um melancólico sendo pressionado, né? Pressionado, chefe colérico, tá? Eu estudei um caso agora recentemente, como jurista que sou, sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu aqui. Isso aconteceu, tá? Eu vou, num outro momento, explicar o caso. Responsabilidade jurídica. O melancólico se demitiu porque não aguentou a pressão e processou o chefe por assédio moral e ganhou na justiça. Olha o que pode chegar, né, aqui pode chegar. Ó, que ponto pode chegar? E eu tenho visto muito hoje o assédio Muito. moral, não o assédio sexual, tá? Moral. O assédio moral tem dado muita saída, mas o problema não é crime, o problema é comunicação. Então, o É. chefe, mas eu não queria, já viu aquela frase? Mas eu não quis te ofender, eu não falei para te ofender. Ou seja, ele, ele nem sabe o que está falando, como ele está falando. Ele fala. Entendeu? É. Então, hoje, e eu acompanhei agora recentemente um caso de assédio moral. Na realidade, era um chefe colérico exigindo de um subordinado melancólico. O melancólico sentiu-se pressionado, pediu demissão, tá? O melancólico pediu, mas entrou na justiça e ganhou a causa. E o chefe respondeu por assédio moral e a empresa teve que indenizar uma vultuosa quantia como indenização moral. Olha só que coisa. Eu acho que, tá cada vez mais comum isso. E vai estar, tá? E as pessoas, Cíntia, aí vem um pouco de psicanálise, psicologia, e as pessoas, eu tenho trabalhado também com algumas lojas, conversado, eu falei assim, olha, vocês precisam conhecer esse assunto. Mas as lojas, grandes redes, assim que eu tenho me comunicado, não percebeu, né? Isso aqui é comunicação. Então, quer fazer comunicação de vendas? Beleza, faz comunicação de vendas. E, às vezes, sim, isso aqui dá entre vendedor e cliente, tá? Sim, Vendedor e cliente. Às vezes, o cliente, outra coisa que está dando, o cliente é colérico e ofende o vendedor, ou vice-versa. Então, não é só entre os pares da empresa, entre os comunicadores da empresa e os clientes. Tá dando esse problema. Isso tem em vendas, meio militar, né, no militarismo, está dando muito isso. Com o militarismo, a gente sabe que são regimentos rígidos, mas acabou. Então, hoje, no militarismo, nós temos tido aí muitos casos de assédio moral, quando, na realidade, se a gente for ver, é mais problema de comunicação do que propriamente assédio moral. Tanto é que, quando a gente vai ouvir a defesa em juízo, a defesa deles é: eu não queria magoar, não foi isso que eu quis dizer. Então, ele se comunicou mal. Por isso que eu falo, muitas pessoas querem fazer oratória. Antes da oratória vem a comunicação. E temperamentos é um dos itens dentro da comunicação. Ok, Cíntia? temperamentos deveria ser uma matéria, ou perfil comportamental, deveriam ser matérias obrigatórias para cargos de liderança, Isso. porque, facilitaria muito as relações no ambiente corporativo. Temperamentos. Cíntia, você quer ver um outro problema que eu
eu vejo, eu sou da aviação, pilotei durante 10 anos e fui controlador de tráfego aéreo. Na aviação, Cíntia, na aviação você não tem... Às vezes o piloto ele é colérico e está em emergência. E eu vi situação do controlador brigar com o piloto, muitas situações. Tá? Entendeu? Então, o piloto está em emergência. Eu tive um colega, ele, graças a Deus, sobreviveu, mas ele estava pilotando um avião de médio porte, turbohélice, e o motor esquerdo pegou fogo. Ele falou, Calazans, as chamas era de vários metros. Aquela chama, ele era o comandante da aeronave, estava assim do lado, muita chama. E ele conseguiu controlar com uma calma impressionante. Ele tentou apagar o fogo, não conseguiu apagar o fogo, né? Porque tem procedimento para apagar o fogo, aí ele teve que cortar o motor. Era o bimotor, né? Veio voando com o motor só até o pouso. Mas esse colega que foi controlador de voo comigo, né? Deixou de ser controlador para o piloto, ele é colérico. Eu falei, companheiro, como é que você conseguiu? Ele conseguiu administrar, tá? Ele conseguiu administrar. Então, ele é colérico, pensa, age sem pensar. O colérico, ele age sem pensar. Tá? Esse é o problema. Ele fala sem pensar e age. E esse meu colega, não. Ele estava com passageiros, ele informou o passageiro. Sabe, é uma coisa, assim, impressionante. Então, eu, como controlador de tráfego aéreo, uma vez eu atendi uma aeronave em emergência. Eu atendi uma aeronave em emergência. E o piloto, nós estávamos instruindo, ele estava em rota de colisão com uma outra aeronave, e eu estava nesse. Isso foi em 1985, foi muito tempo isso, lá em Salvador. E o piloto começou a chorar, Cíntia, começou a chorar, e nós tivemos que acalmá-lo, porque ele entrou em desespero e chorar mesmo, na fonia. Começou a chorar, e nós tivemos que acalmá-lo para que ele pudesse pensar no que ele tinha que fazer, entendeu? Então, eu vejo, eu estou dando um exemplo da minha área, mas isso serve com professor, a gente vê muito professor, isso aqui dá o professor colérico, ele exige muito do aluno melancólico ou fleumático, aí ele exige tanto, qual é a tendência do aluno melancólico ou fleumático? É travar, Cíntia, é travar. Você vê só, Cíntia, você deve ter conhecido o caso, pais do passado que eram rígidos com os filhos. Aí, quando ele pega um filho melancólico, um filho fleumático, ele trava o filho. Aí o filho fala, meu pai foi muito ruim para mim. Aí o pai fala, eu só queria o bem do meu filho, eu só queria o melhor. E é verdade, ele queria o melhor do filho, mas ele é colérico. Ô, seu burro, você não vai ser nada na vida, você é um não sei o quê. Quando ele fala isso, um colérico, ele fala sem pensar, ele é intensivo nas suas colocações, entendeu? Mas só que o melancólico e o fleumático ele não age dessa maneira. A reação deles é diferente. Quantas vezes nós vimos pais mais antigos, né, colérico, acabar com a vida estudantil, a vida emocional do filho, pelo fato de desconhecer. Então, esse assunto, Cíntia, tem que ser um assunto disciplinado em várias áreas do saber. Em várias áreas. Na aeronáutica, que lida com centenas de vidas nos voos, imagina o quanto isso é importante. E não, Né? e por aquilo que pareça, não tem esse assunto. Eu sou professor na área da aviação, eu sinto essa falta e reclamo. Cíntia, estamos caminhando. Nas relações familiares também. Eu digo que conhecer sobre temperamento salva casamento. Salva E casamento, salva a salva criação do filho, filho. salva, fi, salva Exatamente. filho, tá? Vizinho. Oh, isso aqui vale para todas. É uma ciência antiga, 400 anos antes de Cristo. Você vê que não é uma ciência nova. Mas outro dia eu pergunto, vocês já ouviram falar nesse assunto? Poucas pessoas ouviram falar. Parece que é um assunto novo. Olha, esse dia atrás eu vi uma comunicação na mídia e as pessoas se comportando, olha que coisa legal que nós descobrimos. Não, essa coisa é muito antiga, só que está ainda a passos longos de uma realidade, embora, como você próprio disse, salva casamento, salva família, salva negócio, salva audiência e assim por diante. Estamos caminhando para o nosso final. Cíntia, quer falar mais alguma coisa? Só antes de você falar, pessoal, eu resumi aqui, né? Não falei a relação entre colérico e sanguíneo, só dei um exemplo, né? Entre colérico e melancólico, mostrei a audiência como um exemplo. Não quero exaurir o nosso assunto hoje, nem dá para um bate-papo aí de 40 minutos, 50 minutos, exaurir aí e completar o assunto, mas é apenas
despertar a importância desse assunto nas várias áreas do saber. E aí estamos caminhando para o final. Queria as considerações aí da nossa amiga Cíntia. Só complementar que um chefe colérico, ele é rápido, então um subordinado para falar com um chefe colérico, ele deve ser objetivo. Objetivo, focar em resultados, né, para conseguir a atenção desse chefe. E imagina um subordinado melancólico que ele vem com um monte de dados, detalhista, né, prolixo em sua fala, porque ele vai explicar tudo nos mínimos detalhes. O chefe colérico não tem paciência para isso. Então, você saber, você conhecer de temperamentos, você se torna mais assertivo, né, nas relações, até seja com chefe, seja com cliente, seja com pares. Isso facilita muito e otimiza seus resultados, né, no negócio, seus resultados de avaliação, de desempenho, em tudo isso isso pode cooperar para a sua vida, né? Tem duas mãos, né, Cíntia? Eu falei muito do chefe aqui, mas o camarada agora que eu orientei, que vai fazer um pitch, olha, normalmente os investidores são coléricos. Normalmente. Normalmente, Normalmente. normalmente. Então, Diretores, empreendedores. objetivo, papuf, não fica inventando aí. E quando ele responder, o colérico, ele quer resposta rápida. Então, esteja preparado para uma resposta rápida. Não que você não deva pensar, mas num pitch, você não vai lá no pitch despreparado. Você tem que fazer um brainstorm aí e se preparar para todas possíveis perguntas. Então, você vai ficar lá olhando para cima, pensando, já perdeu. Então, às vezes, ele tem um negócio muito bom, ele tem respostas, mas o comportamento melancólico ou fleumático, nesse caso, não vai coadunar. Então, a comunicação, eu falei muito da chefia, mas tem que se valer também do subordinado, não é só o chefe. Então, como é que eu me comporto? Você quer ver uma outra coisa muito interessante? Eu trabalho com provas e concursos, inclusive no meu curso de provas e concursos, eu tenho um módulo só para eles, porque a pessoa vai fazer o concurso para promotor e se comporta como o promotor é aquele que acusa. Ele faz uma posição. Então, você vai ser militar. Militar tem que ser colérico. Tá? Aí o camarada vai fazer a entrevista, psicotécnico, e ele se comporta como um fleumático. Meu filho, esse serviço, essa área, essa função, esse cargo é para colérico. Eu vi uma vez um desembargador que fez parte de uma ele falou isso, de uma banca examinadora para promotor. Ele falou para ele, o candidato foi reprovado porque respondeu tecnicamente tudo certo. Olha o que ele falou, mas a vaga, o concurso era para promotor. Olha o que ele falou, mas ele se comportou como advogado. Olha que coisa interessante. Então, o que nós queríamos? Ele falou isso. Nós queríamos o cara que acusa, que defenda não, que acuse, que faça, que prove, que parta para cima. E ele ficou todo lá, ele não usou a expressão melancólica, mas o candidato ficou todo melancólico, fazendo defesa do réu, ao invés de acusar o réu. E ele falou, embora ele tivesse respondido tecnicamente corretamente, o comportamento, ele só esqueceu que o comportamento era para promotor, não era para advogado de defesa. Olha aqui, e esse candidato não foi aprovado por causa disso. Então, é uma outra aplicação muito, muito importante. Ok, Cíntia, muito obrigado pela atenção. E Perfeito, muito bom. os interessados têm os nossos contatos para fazer parte dos nossos cursos, tá bom? E nosso canal, esse vídeo a gente vai disponibilizar no canal do YouTube e também os links relacionados aos nossos cursos gratuitos e outros nossos cursos. Sua atitude define a sua atitude. Voialto, estude com o professor Calazans. Para mim foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo Muito de obrigada. bom. Cíntia, um grande abraço, obrigado pela atenção e eu peço que você espalha para nós esse negócio aí, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. É sempre um grande aprendizado participar. Ok, um grande abraço para todos e tudo de bom.